NFL Etc 32, algum dia do mês de março de 2021. Eu sou o Ticas e não tá fácil. A gente sabe que nosso Brasil de 2021 tá cada vez mais brabo. Cada vez que a gente olha pela janela, a coisa fica mais feia. Mas estamos aqui, trazendo aquela horinha de papo pra desopilar. Enquanto você daí estiver dando play, a gente continua daqui dando rec. Tem dia que é difícil, mas vamos que vamos. Uma hora melhora. Hoje a NFL Etc volta à sua programação normal. Depois do nosso episódio especial sobre futebol americano nacional, vamos voltar ao noticiário caótico da NFL, com as últimas notícias, as movimentações e as tretas. Mas não vamos dizer que esse episódio é tão normal assim, porque hoje encerraremos com chave de ouro a nossa participação na campanha O Podcast é Delas 2021, com mais uma convidada especial. Antes de estendermos o nosso tapete vermelho para ela, diz aí, Magal, conseguiu acompanhar a quantidade de tretas, de ocorrências policiais dessas últimas semanas? Como é que você tá? Fala, meus amigos do NFL Etc. Essas últimas semanas foram tantas tretas que eu já tava com medo de estar repassando treta repetida. Mas eu olhava, não, é outro jogador fazendo outra merda diferente. Mas a gente vai falar de todas elas hoje no episódio. E você, Wallace, gostou das últimas movimentações do seu time, as movimentações da liga no geral? Tá animado? O pessoal pegou o elevador do draft do Miami pegou do Eagles, o Eagles voltou lá para baixo, tá uma confusão danada, a gente só vai saber mesmo na hora que terminarem de escolher, porque não dá nem para prever, nem um dia antes do draft dá para poder saber isso. O negócio é o seguinte, quem tem quarterback por aí tá no lucro, e quem não tem tá procurando. Tô sentindo indireta pra convidado, hein? Será? Daqui a pouco a gente vai saber. Para completar a nossa escalação, então, eu tenho a honra de chamar a nossa ouvinte e amiga Tereza Bernardes. Participou de um processo seletivo muito auspicioso, muito complicado. Fala aí pro pessoal que tá ouvindo se esse processo de seleção foi muito difícil, aquele tanto de formulário, entrevistas, se deu muito trabalho. Ouvi dizer que a sua experiência no doutorado foi fundamental para você assumir hoje o 4º posto aqui no NFL Etc e já chegar com o pé na porta. Procede? Conta pra gente, seja muito bem-vinda. Olá a todos, obrigada pelo convite. E foi difícil, foi complicado. Vou te falar que essa entrevista aqui é mais complicada do que os 4 anos de doutorado e mais a parte da defesa, tá bom? Espero atender as expectativas aí. É uma responsabilidade estar aqui depois das 2 mulheres maravilhosas que vocês receberam nos 2 últimos episódios, né? Não, que isso. Independente do diploma, tá extremamente qualificada. O Vitorino acha que o time que você escolheu nem tanto, mas de resto tá extremamente qualificada para poder exercer o seu clubismo aqui com a gente hoje. Então, nesse episódio da NFL Etc, teremos, obviamente, o Scout Cetra, para sabermos a história da Tereza com a NFL. Na sequência, o Headlines, com aquela atualização marota das últimas manchetes da liga. E para fechar, o tradicional apanhado de ocorrências e polêmicas, como de praxe essa época de off-season elas se acumulam, né? No nosso Treta na TL. NFL Etc. Scout Cetra. Então, como de praxe, mais uma convidada, mais um Scout Cetra, vamos saber da história da Tereza com a NFL. Como que começou essa história? Começou já escolhendo um time? Como que foi esse primeiro contato com o futebol americano, Tereza? Bom, na verdade, o primeiro contato foi para beber cerveja. Foi uma desculpa, né? Assistir o Super Bowl, tomar uma cerveja com os amigos, porque eu não entendia nada. Já começa bem. Exatamente. Eu não entendia nada de NFL, nada durante uns bons anos. Não entendia, e tudo isso começou por causa do meu namorado, que hoje é meu marido. E aí a gente encontrava com os amigos dele, a gente se reunia e fazia a festa do Super Bowl. Os anteriores eu não lembro. O primeiro Super Bowl que eu assisti foi do Campeonato do Baltimore, em 2013. Começou muito bem. Sabia que você ia falar isso. Um negócio que nunca mais vai acontecer na vida, Joe Flacco campeão, negócio assim. Já viu uma coisa excepcional. Pois é. E aí eu comecei a ter mais contato, até porque na época eu era estudante, nem televisão na moradia da UFMG eu tinha, então não tinha como assistir. E aí, quando eu comecei a namorar o Bertelli, vamos mandar abraços para ele daqui a pouco. Eu posso mandar um beijo? Pode agora. Um beijo bem molhado para esse lindo. E aí ele começou a me explicar um pouco
do que acontecia, quais eram as regras do jogo. Aí eu comecei a entender um pouco mais. Claro que teve a questão do Tom Brady, que todo mundo conhece no Brasil por causa da Gisele, então a primeira pessoa que eu conheci era a Gisele, então quem é o namorado da Gisele? E aí eu fui entrando e comecei a gostar. E essa é a minha história de início, foi por causa do namorado mesmo. E daí até escolher o Philadelphia Eagles para torcer. Pois é, foram aquelas fases, né? Eu tinha uma simpatia pelo Green Bay Packers, porque por causa da história, eu acho muito interessante a história do time, em que eles não têm o dono, né? A cidade é a dona do time, então eu achei isso muito legal. Estão condenados a Green Bay para sempre, né? Exatamente, eles não vão sair dali. E eu acho isso interessante, porque é muito difícil para quem torce para um time e de repente ele sai de outra cidade. Eu acho isso meio complicado, meio desolador, assim. E aí eu comecei a ter uma simpatia pelo Green Bay Packers, até que eu mudei para Filadélfia. Eu descobri que eu ia mudar para Filadélfia, que eu tinha ganhado uma bolsa lá dos Estados Unidos para eu ir para Filadélfia, para a Universidade da Pensilvânia. E coincidiu que foi no ano de 2017 que o Eagles estava sensacional, estava ganhando tudo. Ah, não, sensacional e foi campeão. Não. Você não vai perder esse trocadilho. Sim, você não vai falar. Sim. Não, você não vai falar que o Eagles estava voando. Vai perder essa. Não. Tava voando. Agora sim. Quando o Carson Wentz costumava jogar, então. Quando ele era vivo. E aí, quando eu fui morar na Filadélfia, né, e pelo carinho que eu tenho pela cidade, aí eu decidi adotar o Eagles como meu time do coração. Mas aí é que você errou. Foi nesse momento. Porque não tem essa necessidade de adotar o time da cidade. Você pode adotar um time de perto. Vamos dizer ali, por exemplo, Nova York, vamos dizer assim. Times maravilhosos, uma história muito mais bonita, entendeu? Da Filadélfia, bastaria você ter adotado o Philly Steak e bastaria você ter adotado a corridinha na escada do rock. Já estava assim... Essa eu fiz. Mas, com certeza, se você não tivesse feito, a gente encerrava a gravação aqui agora. Eu acho que eu nunca fui para Filadélfia. Eu acho que a única coisa que eu quero fazer, as únicas duas coisas que eu quero fazer na Filadélfia são essas: comer um Philly Steak e correr na escadinha do rock e voltar a descer. O resto, acho que se eu passar perto daquele estágio lá, me dá até um comichão. Nossa, é tão assim. Eu iria lá visitar o do Giants para ver como é que é. Não tenho. Eu gosto que na Filadélfia, dentro do estádio, pode brigar, né? Então, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem lá. O pessoal é meio louco. A experiência de ir no estádio foi interessante, de ver a paixão deles. E me lembrou muito a torcida do Atlético, que ficou vários anos sem ganhar nada e depois ganhou, e eles também, né? Desde 58 eles não ganhavam, e aí depois, em 2018, eles ganharam o Super Bowl. E aí vocês sabem da loucura que foi no outro dia na cidade, eu sei, uns amigos meus, na época que eu cheguei, falaram que as aulas foram canceladas, então foi interessante. E aí você teve a oportunidade nessa campanha de ir no jogo no estádio, foi na anterior, como que foi? Foi na de 2018, 2019, que eu mudei para lá em agosto de 2018, e logo que eu cheguei eu falei, não, eu tenho que ir no jogo da NFL. Na verdade eu queria ir em todos os esportes, eu só não consegui ir no de hockey, mas nos outros eu fui em todos. Só que eu tava, né, vigiando, tentando ver como estava o preço dos ingressos, e eles tinham acabado de ser campeões, o preço do ingresso estava lá nas alturas, e com a bolsa que eu ganhava, não dava para extrapolar. E aí, quando o meu marido foi me visitar no finalzinho de dezembro, no início de dezembro, na última semana de novembro, eu acessei lá o StubHub, que é o aplicativo que o pessoal vende os ingressos, e aí eu achei 2 ingressos por $120. E eu tirei esses $120 e paguei esse ingresso, e a gente foi. Foi um dia depois que ele chegou, ele estava cansadíssimo, e a gente pegou o metrô, foi lá pro complexo, que tem todos os estádios, né, tem o de beisebol e tem a arena de basquete, de hóquei, tudo juntos, e a gente foi e assistiu. E a gente sentou lá em cima, na última arquibancada mesmo, não estava tão frio, estava fazendo 10 graus, mas lá em cima, aquele vento cortante,
A gente teve a oportunidade de ver os torcedores, dá para ver que eles são muito apaixonados, são pessoas que vão toda semana, que sentam perto, que sabem da vida do outro. Se, vamos supor, a gente escutou lá, fulano não apareceu, o que aconteceu com ele? Quebrou a perna. O que você está fazendo lá, não? Mas por que você está sentado aí no lugar do Cal? Não perguntaram. Mas eles comemoraram com a gente, tinha um senhor lá que a gente empacotado, morrendo de frio, e o cara só com uma blusinha de malha, assim, por baixo da jersey dele, e tomando uísque, porque lá se pode beber no estádio, né? Tomando uísque para esquentar, e ele comemorava, e ele reclamava muito do Wentz, e ele adorava o Hurts. Sensato. Pelo menos era um homem que estava plenamente consciente do que era o seu time, né, naquele momento. Exatamente. Mas eu percebi que ele era alucinado pelo Hurts, porque ele gritava, o Hurts fez um touchdown, ele gritava Hurts, 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 e pulava, e abraçava todo mundo, até a gente ele abraçou. Deve estar triste, né, porque o Hurts também derreteu. O Hurts também tá querendo sair, então. Pelo tom da sua voz, ao pronunciar o nome Carson Wentz, eu presumo, né, que você tenha ficado satisfeita com a decisão do time de trocá-lo, até porque deu a entender que não tinha mais clima para ele continuar em Filadélfia. Jalen Hurts está lá, agora vocês têm um quarterback que tem o anel de Super Bowl também, um cara fantástico chamado Joe Flacco. Qual que é a sua expectativa para essa temporada dos Eagles? Jesus, para de assustar. O próprio Ticas já ri, que ele sabe o tamanho do absurdo que é você usar a palavra Joe Flacco e qualquer coisa positiva depois. Quarterback elite. Pois eu sou uma pessoa que eu costumo ser um pouco pessimista para eu ser surpreendida. Então eu não gosto de falar, vai arrasar, vai ser uma maravilha, até porque eu acho que o time está sendo todo reformulado, a comissão técnica mudou, você tem um quarterback novo que não está entrosado com os outros jogadores, eles dispensaram um monte de wide receivers, e então eles estão apostando nos novos. Então, até esse time entrosar, eu acho que não vai ser esse ano. Só para ser um pouquinho positiva, vai que no ano que vem melhora, né? Não sei como vai ser, mas eu acho que eles vão dar a oportunidade para o Hurts. Se ele não conseguir, aí eles vão para o Joe Flacco. Aí o Joe Flacco vai ter que entrar e eu espero que ele faça milagre, pensando positivamente. Mas... Ele já tem alguns milagres na carreira. Tá, então voltar para fazer mais alguns não vai surpreender ninguém, não. Tá, pode ficar satisfeita que você tem um ótimo quarterback reserva. A gente tá brincando aqui com eles, mas dentro do time ou fora, tem algum jogador específico que você admira, que você curta, independente de rivalidade, de ser de outro time, de ver jogando, que esse aí, não, tá passando o jogo, esse eu paro para assistir. Tem algum ou fica dentro de Filadélfia mesmo? Não, é de fora. É o Aaron Rodgers. Eu gosto de ver ele. Ele é todo polêmico, né? Ele é cheio das polêmicas. Poser, ele adora dar umas shades. É, muito poser. É o rei das shades, mas ele jogando, ele tira as coisas da cartola. Você acha que tá indo pro saco e de repente ele faz aquela jogada maravilhosa dele que você não acredita. Então, é bonito de ver ele jogar. E eu gosto do jeito que ele incentiva o time, que ele impulsiona. Então, ele é um líder e todo mundo respeita ele. E eu acho também que ele respeita, né, ali dentro de campo, os companheiros dele. Então, é o Aaron Rodgers. Não está em Filadélfia ainda. Espero que o Hurts mude a minha mentalidade. Não, tá bom, dá para ficar otimista. Mostrou coisas boas, né, durante essa temporada, quando entrou no lugar do Wentz. Eu acho que é uma boa aposta, mas se precisar, Joe Flacco tá ali para garantir um bom desempenho na posição de quarterback do Philadelphia Eagles. O quanto que você vai ficar vendendo o Joe Flacco como solução para alguma coisa? Cara, eu ficava querendo falar de Joe Flacco, mas não tinha motivo na pauta. Hoje eu tenho uma convidada torcedora do Philadelphia Eagles. Você acha que eu não vou aproveitar essa oportunidade de falar de Joe Flacco o episódio inteiro? É claro que eu vou. Mas você não sente mal de fazer uma propaganda enganosa desse nível, não? Não, eu só falo verdade. Porque você já passou perrengue, você já ficou com o cu na mão com o Flacco várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. Não, agora você tá querendo empurrar esse maré pra frente. Não, porque você não quer que a bomba, agora já que a bomba não vai estourar mais na sua mão, você quer empurrar esse maré pra frente. Mas a verdade é que o Joe Flacco é um maré turbo. Ele vai estourar com alguém.
Só não sabe se é com você ou na pessoa que você conseguiu passar ele para frente. Não, lá em Baltimore, quando ele começou a decadência, era mais culpa do coordenador ofensivo do que dele. Mas chega de papo furado, devidamente apresentada nossa convidada Tereza Bernardes, então bora pro nosso Headlines. Notícia que movimentou a liga nas últimas 2 semanas. Não é surpresa para ninguém as nossas posições aqui na NFL, etc. Estamos no nosso último episódio no mês de março de 2021. Estamos fazendo parte da campanha O Podcast é Delas, com a convidada hoje, a Tereza, aqui com a gente. E vamos ter que falar de caso de acusação de assédio e abuso sexual na NFL. Cerca de 2 semanas atrás, o advogado Tony Buzbee, lá de Houston, um advogado daqueles cinematográficos, né? Aquele cabelo alinhadinho, aquele terno impecável, as gravatas claras, muito eloquente. Um Saul Goodman, um Better Call Saul aí da vida, né? Bem celebridade, advogado celebridade daquele jeito que a gente sabe que tem muito lá. Ele anunciou que ele já tinha um processo protocolado para entrar contra o Deshaun Watson e um em estudo por massagistas profissionais, tá? Profissionais que trabalham com massagem de atletas de alto desempenho, profissionais com esse background, e que alegavam que tinham sido assediadas e ou abusadas pelo Deshaun Watson enquanto prestavam seus serviços. Nesse primeiro momento, o Deshaun veio a público já alegando inocência, já dizendo que eventuais relações que ele teve com as profissionais tinham sido consensuais e virou essa disputa de narrativa, justamente no momento em que o Deshaun Watson estava nessa de não querer continuar em Houston e buscando trade, e o time dizendo que não ia negociá-lo, e aí se somou, nesse primeiro momento, a essa, entre aspas, polêmica sobre a continuidade dele nos Texans, a questão dessa denúncia. O tempo foi passando, todo mundo com o pé atrás, por conta até do perfil desse advogado, que alguns rumores diziam respeito até que ele tinha alguns contatos com a família que é proprietária do time. O negócio foi que logo depois que isso foi anunciado, várias outras profissionais, tá? Hoje o pessoal fala no número de 24 profissionais que tiveram acesso e contato, que prestaram serviço para o Deshaun Watson, também se disseram assediadas. Nem todas acordaram com esse advogado de entrar com processos. Na data de hoje, tem 19 processos civis protocolados, nenhum deles na esfera criminal, tudo na esfera civil. O Deshaun Watson continua mantendo a versão de que nada do que ele tenha feito tinha sido forçado, que foi tudo consensual, e a Liga começou a fazer uma investigação independente para definir se é quebra de conduta, dadas as provas e os testemunhos que eles têm acesso, se não é, para estudar uma eventual punição. E dentro desse cenário, o Ian Rapoport, que é um dos insiders da Liga, declarou que ainda tem 4 a 5 times que continuam interessados em uma possível troca, caso o Houston decida pela troca, independente desses processos e dessas eventuais suspensões. Então, antes de eu abordar, comentando toda essa situação, nada mais justo Tereza começar a falar o que ela achou de todo esse cenário. No pé que a gente está hoje, 19 processos confirmados. Além disso, a gente tem declaração de outras pessoas que ainda não entraram com o processo e não sabem se vão entrar, mas que alegaram terem passado pelos mesmos abusos que essas profissionais que entraram com os processos. Como que você enxergou toda essa treta aí, Tereza? Bom, de certa forma, não é uma novidade, né? Não surpreende. Já são casos, a gente já tem diversos casos, não só na NFL, mas em diversos esportes, e eu acho que isso vem desde quando esses jogadores despontam lá no high school e como as escolas, as universidades tratam eles. Então, eles são considerados reis e eles sentem no direito de fazer qualquer coisa e sempre, de certa forma, intocáveis. Então, ele não vai ser o último, vai ter mais, assim como ele não foi o primeiro, mas a gente tem que deixar claro que ele merece ser julgado, né? A gente tem que ver as provas e tudo, mas o fato de ter 24 mulheres, né, afirmando o que aconteceu e 19 que entraram com o processo, que decidiram seguir em frente,
Isso eu acho que traz uma grande repercussão, né? Não é uma, não é duas, são 19. Na nossa sociedade, as pessoas cada vez mais estão ficando intolerantes a esse tipo de coisa. Antes era sempre culpa da mulher, agora a gente vê uma evolução lenta, mas existe essa evolução. Só que na NFL, né, eu acho que o dinheiro conta mais do que o direito das mulheres. Então, isso pode entrar na equação aí para a gente ver o que vai acontecer com ele. Eu não sei se o pessoal que ouve já assistiu, tem um documentário que há alguns anos estava na Netflix, que é o The Hunting Ground, que as universitárias, 2 meninas começaram a investigar. Uma sofreu um abuso, né, por um atleta numa universidade, e elas começaram a investigar como que as universidades lidavam com aquilo. Então, muitas vezes, elas relevavam o que esses atletas faziam. Eles acham que eles podem tudo, eles não sabem, não, acho que não tem aquela palavrinha, né? Não tem aquela coisa na cabeça deles de que não é não, e pronto. Independente se a menina deu em cima deles, se estava rolando alguma coisa, mas na hora H, como diria o nosso ministro da Saúde, se ela resolver falar que é não, é não. Então, eles não entendem isso. E há muito tempo, o pessoal vem passando pano pro que eles falam, pro que eles fazem. Então, só adicionando ao que o Ticas falou, ontem saiu uma matéria na Sports Illustrated da Jane Vrentas, e ela entrevistou uma mulher que não quis se identificar, chamada Mary. Ela não está entrando com o processo ainda, não sei se ela vai entrar, mas ela descreveu o que aconteceu. E é muito parecido com o que as outras falaram, né? Que ele não aceitou ser coberto por um lençol, que ele quis ser coberto por uma toalha, ela ainda tentou pegar a maior toalha que ela tinha, e ele reclamou que ela estava pinicando e jogou para o lado e ficou nu na frente dela, e ainda teve uma ereção. Então ela tentou acalmar ele, tentou conversar, mas sem nenhum sucesso. Então ela teve que encerrar a sessão. E ele ainda vestiu a roupa e abraçou ela. E ela ficou imóvel e não sabia o que fazer. Então ele não era um cliente dela, ela não estava acostumada a atender ele, era a primeira vez que ela passou, e ela não sabe o que vai fazer depois. Então são várias coisas, né? São vários depoimentos, são vários processos, e a gente tem que ver o que isso vai dar. E isso está trazendo problemas para a carreira dele já também, porque ele vai ser suspenso, as trocas estão acontecendo, então se ele vai ser julgado, ele vai ser suspenso, o que vai acontecer? Isso pode prejudicar os Texans também. Eu não colocaria minha mão no fogo por ele, porque são 24 mulheres falando, e hoje em dia as mulheres estão cada vez mais solidárias umas às outras, mas indo para o outro lado, né, o que é a palavra de um homem que traz muito dinheiro para a NFL, e do outro lado a gente tem 24 massagistas que são proletárias e que eles podem querer fechar algum acordo, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Realmente é ridículo, e só complementando aqui o que a Teresa falou, a gente tem que lembrar que a NFL, ela pune, mas ela meio que dá uma punição para passar a mão na cabeça desses jogadores. A gente sempre cita aqui o caso do Kareem Hunt, que é um cara que agrediu a namorada, da noiva no caso, tem vídeo dele chutando uma mulher no chão, tem testemunhas, ele foi processado, e não é uma punição esportiva, não é suficiente para abarcar o que esse cara fez legalmente. A NFL se esconde atrás de acordos que eles firmam com as vítimas. É uma coisa jogadores é uma natureza do judiciário deles, que é um pouco diferente do nosso aqui, né? Tem previsão legal deles fazerem um acordo fora do tribunal, entre aspas, né? Fazendo aspas manuais, você tá em casa e não tá vendo. Mas esses acordos são feitos fora do tribunal, né? Através do mediador, se negocia um valor, e a partir desse valor a vítima assina um compromisso de que não vai à frente com o processo e de que, recebendo esse valor, o caso é considerado encerrado. É algo parecido com o que aconteceu no caso do Cristiano Ronaldo. Foi algo nesse sentido, um acordo dessa natureza, que fez com que, praticamente, a gente não ouve mais falar nisso. A gente ouve falar no Cristiano Ronaldo jogando, bateu recorde, e ninguém fala mais no caso de suposto estupro dele.
Exatamente, e isso encaixa direito nas ligas, né, e principalmente na NFL, naquela coisa, acabou o caso na justiça comum, não sou eu que vou julgar o atleta, o que, na minha opinião, está completamente errado. A gente viu o que o Kareem Hunt fez, tudo bem, esse caso do Deshaun Watson é mais ele numa sala com as massagistas, mas são 20 massagistas, são mais de 20 massagistas, 19 entraram no processo, como a Teresa falou. Nesse caso, a afirmação da vítima e os depoimentos que elas deram também são muito parecidos, e essa afirmação da vítima ela tem que ser muito levada em consideração, até porque são mulheres diferentes, que viveram contextos diferentes e que, com a mesma pessoa, passaram por situações iguais. Então, me parece um modus operandi bizarro do Deshaun Watson. Para mim, como o Kareem Hunt, e como vou criticar para o resto da vida, e toda vez que ele está em campo, eu desejo que ele se contunda, que ele machuque, que ele nunca mais volte a jogar futebol americano. O Deshaun Watson entra nessa lista para mim, junto com o Tyreek Hill também. São jogadores que podem ter talento, o talento que for, gerar a comoção que for, serem fantásticos para o esporte, mas são pessoas detestáveis e que não deveriam estar fazendo parte do contexto esportivo agora. Só para vocês terem uma ideia, o Deshaun Watson tem 1,87 m de altura, mais ou menos da altura do Vitorino também, que tem 1,90 m quase, e pesa 100 quilos. Um cara desse, indo para cima de uma mulher, ou ameaçando, ou abraçando, ou segurando, ele vai conseguir o que ele quiser fazer com ela. Ele não precisa nem de muita ação para que ele constranja ou consiga fisicamente estuprar uma mulher. Então, é nessa hora que o poder público tinha que entrar com mais veemência, e se não o poder público, as entidades associadas, que nos Estados Unidos são muito fortes, as ligas, tinham que ter punições maiores e mais emblemáticas. Talvez punir o Watson aqui agora cause menos estupros para frente, né? Menos tentativas de estupro para frente. E parece que a pessoa só vê o dinheiro na frente. É exatamente isso. Assim, o que me deixa puto com essa história toda vez que tem alguma confusão desse tipo, é isso. Que é retórica de um lado, é retórica do outro, no fim das contas é dinheiro. Exclusivamente dinheiro. É só isso. Porque a NFL é uma empresa. É uma empresa. Aí o que eu sempre falo pro pessoal, se pegar, por exemplo, o caso do Kareem Hunt, tem o vídeo lá do cara batendo na mulher. Se ele fosse funcionário da sua empresa, se fosse dono da concessionária de carro, ele fosse seu vendedor, você ia deixar ele continuar trabalhando lá na sua empresa? Você ia gostar de conviver com ele no dia a dia depois disso? Mesmo que ele fosse o seu melhor vendedor? Então, por que você faz isso só porque é NFL, sendo que, vamos combinar, atletas vão e vêm o tempo todo. O tempo todo. Se a NFL realmente quisesse fazer alguma coisa de verdade em relação a isso, ela tem o poder na mão. Ela poderia ter regras internas que dissessem, cara, você tem vídeo seu batendo numa mulher, tem conversa, seu contrato está cancelado, seu contrato é nulo, você não pega dinheiro garantido, você não pega porra nenhuma, e você tem que pagar uma multa para a NFL ainda, porque você está manchando o nome da liga, e acabou, seu contrato está cancelado. Você não vai mais jogar futebol americano na NFL. Não, muito menos. Contusões de jogo, por exemplo, as pessoas rompem contratos e relevam jogadores à segunda. O Colin Kaepernick, por protestar, foi relegado para fora da liga. Do Colin Kaepernick eu nem falo mais aqui, porque assim, o tanto que a gente já falou dele e o tanto que está claro como é que a liga decidiu tirar ele do futebol americano. A liga decidiu. A liga se juntou e falou assim, esse cara nunca mais vai jogar futebol americano na vida dele. E é isso que está acontecendo. A liga poderia fazer a mesma coisa com gente que realmente merece, como é o caso do Kareem Hunt. E aí eu digo mais, se fossem casos como o do Tyreek Hill, o do Kareem Hunt, e eles usassem esses casos como exemplo, o moleque que está lá no high school, o moleque que está lá no college jogando, ele já ia estar com isso na cabeça desde lá. Porque desde que ele jogava no Pee-wee, né, que ele tinha 5 anos lá, 6 anos, que ele está direcionando a vida dele para jogar na NFL. Se ele soubesse assim, cara, se eu fizer uma meia parada estranha com a mulher, eu posso perder isso do dia para a noite, cara, o jogador da NFL ia ser o homem mais cavalheiro, respeitador que você possa imaginar. Porque o cara não ia botar isso aí na balança. Ele não ia correr esse risco. Ele corre esse risco porque
lá no college não dá nada, na NFL não dá nada, ele só precisa do seguinte: eu tenho que estar jogando bem, eu tenho que ser valioso para a liga. Se eu for valioso para a liga, eu posso fazer o que eu quiser. Eu faço acordo aqui, eles passam a mão na minha cabeça aqui, finge que nada aconteceu ali. E assim, cara, isso é uma parada que me tira do sério. Sim. A liga tem a faca e o queijo na mão, cara. A faca e o queijo na mão. Ela não faz porque ela não quer. Ela prefere o seguinte: eu prefiro ter um Kareem Hunt e um Tyreek Hill dentro de um time, jogando, para me dar pay-per-view, para me dar assinatura, para vender jersey, para fazer a porra toda, do que ser moralmente, ser eticamente correto e fazer o que eu deveria fazer, inclusive para mudar uma cultura. Porque é isso que ia ajudar a fazer, ia mudar uma cultura, mas não. A NFL perpetua essa cultura escrota, entendeu? E você cara, isso é uma palavra assim, vou te falar, é de cair da bunda. Assim, você não precisa nem tratar da incoerência com o caso do Kaepernick, que é uma questão totalmente política, né? Mas você pega o exemplo que vocês trouxeram do Kareem Hunt com o exemplo do Ray Rice. O Kareem Hunt era ali na época que ele estava em Kansas, provavelmente o melhor ou o top 3 running back da liga. O Ray Rice, ele era bom, não era top 3, não era top 5, era bom, corria. E a postura da liga em relação aos dois casos foi completamente diferente. O Ray Rice nunca mais jogou, depois que o caso dele veio à tona. De agressão também à noiva na época, né? Depois acabou se tornando até esposa. Já o Kareem Hunt cumpriu suspensão, tá aí, tá jogando e ninguém fala mais nisso. Então, não precisa nem apontar incoerência tratando de contextos diferentes, não. Você vê dentro de um contexto parecido, agressões, né, similares, e a conduta da liga foi completamente diferente. E outra coisa, só pra gente, a gente tá tratando dos números aqui, né, são 19 processos confirmados, são 24 possíveis, né, 24 vítimas que já se manifestaram como vítimas do Deshaun Watson. A gente não tá aqui pra julgar, tá? Existe um processo legal para isso, a gente não vai falar que sim ou que não, mas como o Wallace bem disse, é um modus operandi que é muito, muito específico para, não vou dizer que as 24, não vou dizer que as 19, mas não é possível que nesse modus operandi bizarro, que não é comum, né, um atleta exercer. E só outro parêntese também, o Chris Sims, no podcast dele, ele que jogou de quarterback acho que do meio para o final dos anos 2000, ele falou, ele fazia muito uso de massagista profissional porque ele tinha muito problema, é o famoso soltar, você vê time de futebol nosso aqui, tem um massagista do time, o famoso soltar a musculatura, e alguns atletas sentem mais necessidade disso, outros menos. Gente, isso tudo pode ser feito dentro da instalação do time, o próprio time tem uma equipe especializada, tá? São massagistas profissionais específicos para atletas de alto desempenho que sabem das necessidades musculares do cara que tá ali de acordo com cada posição. Então, o que o Chris Sims disse às vezes a gente estranha você falar que o cara precisa. Às vezes o cara precisa sim de uma massagem na região da virilha, de uma massagem específica região de abdômen, região de glúteo, porque isso é muito usado na movimentação dele em campo. Agora, esse modus operandi de cada dia chamar uma, sempre num local diferente, às vezes trazendo profissionais de outras cidades. Então, não estou dizendo que são 19, não estou dizendo que são 24, mas é muito difícil nesse tipo de postura, nesse tipo de atitude, que não tenha alguma vítima que não esteja falando a verdade. Entendeu? É muito improvável. Hoje eu acho que é muito improvável, só que aí, como o Vitorino disse, o que fica parecendo que seriam os próximos passos? Que vão fazer um acordo extrajudicial, ele vai perder alguns milhões de dólares ali desse contrato, do próximo, vai ficar 4, 6, 8 jogos sem jogar, vai voltar daqui a um ano. Será que a gente vai estar falando disso? Será que a Liga vai estar falando disso? Isso parece, né, pelo que a gente já viu em outros casos, que é a tendência de solução desse caso. Não, é só falar que nesse caso, para eles, o crime compensa, né? Exatamente. Porque no final eles têm lucro. Isso. Né? E aí você falou né, dessa questão das universidades, o James Winston, e ele tinha um caso de assédio na universidade, eles abafaram e ele foi contratado como quarterback do Tampa Bay. Então, sabendo disso, né, eles, né, compensou, o cara jogava bem, compensou para eles contratar, e isso, né, eu ia falar que superou o caso que ele teve de assédio. Então, para eles o crime compensa. E você tem a questão do Big Ben. Todo mundo esqueceu. Né? O Big Ben tem 2 casos de assédio, 2008 e 2010.
E ninguém, eu até pouco tempo não sabia, conversando com um amigo, a gente tocou no assunto, ele tem 2 processos, mas teve acordo e ninguém fala mais nisso. E para você ter uma ideia de como que fica apagado, quem começou a acompanhar a NFL depois, às vezes vai saber muito tempo depois, quando vem em outro contexto, né? Não fica marcado, né, no assediador. Uma vez que ele chega num acordo ali, some. A questão é que a gente não se surpreende porque, como vocês mesmos disseram, não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último. Eu fiquei um pouco surpreso sim, e eu senti que uma parte da imprensa americana que acompanha também ficou, nos primeiros relatos, primeiro, pelo perfil do advogado que estava tomando frente em nome das vítimas, e segundo, pelo perfil do Deshaun Watson, porque até então, tanto no high school quanto no college, ele não tinha nenhum registro de nenhum problema extra-campo. Pelo contrário, ano passado a gente começou o NFL Etc. no off-season e ele era uma das vozes mais ativas do Black Lives Matter do lado do Patrick Mahomes. O que isso traz de lição pra gente? Que mesmo quem tá do nosso lado na trincheira ideológica em relação a qualquer sentido social, político, isso não é salvaguarda, não exime, não garante que esse cara não pode ser um filho da puta em um outro cenário, um abusador, um assediador em potencial. Serve de lição, porque a minha primeira reação, né, só posso falar por mim, foi assim, o Deshaun, cara tão ligado em causas sociais, nas causas antirracistas, será o Deshaun? Aí de repente você só vê os relatos se acumulando, aí não tem como você duvidar de que o cara foi capaz de fazer uma coisa dessas. Mas vamos falar então de campo, bola, não é campo e bola, né? No off-season é de movimentação, dinheiro, trocas e general managers trabalhando. Wallace, traz pra gente a troca que agitou, já que é o seu lugar de fala, né? Miami, a troca que agitou a liga na semana passada. Vamos lá, acompanha com a gente porque é bem complicado mesmo e Miami só faz coisas caóticas. Ainda bem que é a nossa diretoria que faz, que não são os jogadores. Por enquanto, ainda não tem denúncia contra ninguém de Miami. Mas Miami adquiriu, na verdade, deu para o 49ers o terceiro pick do draft desse ano. Então, o Miami tinha, através de Houston, no ano passado, uma troca que fez com o Houston no ano passado, o terceiro lugar desse draft. Lembra que no final da temporada passada, se você não está lembrando disso, corre lá nos outros NFL, etc. Eu estava torcendo para que Houston fosse cada vez pior no finalzinho da temporada, porque o Miami subiria e pegaria esse pique alto aí no draft desse ano. Mas aí a diretoria do Miami veio me deu uma rasteira e mostrou que não queria esse terceiro pique. E deu para o 49ers a troco de o pique número 12, que é desse ano, e mais ainda um de terceiro round de 2021 ainda, e os primeiros rounds de São Francisco de 2022 e 2023. Aí o Miami adquiriu isso tudo nesse pacote que ele trocou o terceiro lugar. E logo depois, Miami usou esse pick 12 que pegou do 49ers para trocar para cima, aí com o Eagles da Teresa, porque o Eagles tinha o número 6 do pick do draft desse ano, e aí o Eagles não queria esse pick número 6, trocou para baixo, ou seja, acho que ela vai estar fadada com o Joe Flacco aí para o resto da temporada mesmo, ou é uma demonstração de tank animal. Não, é com o Hurts. É com o Hurts? Então tá bom. Se ele sobreviver, né? Porque o Hurts tem aquela coisa de ser um pouquinho pequeno, se alguém cair em cima dele, é bem difícil de ele sobreviver. Mas vai ter que segurar aí com os dois, porque QB já não pega mais na posição número 12. Então o Miami subiu para número 6 e o Eagles ficou com a número 12. Teve uma troca aí também de posições para baixo, porque Miami também tem a posição número 156 e trocou, tinha pela 123. Mas isso aí já é para o pessoal que a gente nem conhece do draft, que só assina contrato na NFL para poder carregar água, Gatorade para quem está na sideline. Mas é isso. O Miami, que era o terceiro a escolher, passou para 12º e voltou para 6º agora para escolher no draft desse ano. Eu achei que não fez sentido nenhuma das trocas, mas em se tratando de Brian Flores, ele quer encher o Miami, a defesa do Miami de talento, e eu acho que ele tinha que ter investido no ataque, ficado com a número 3 mesmo e pego um wide receiver, um running back de talento aí. Na número 6 dá para poder pegar alguém, mas acho mais difícil você ter um cara que muda o jogo, que pode causar impacto, que é o que precisa o ataque do Miami.
Eu achei que foi um negocião do Miami, porque na prática, com os 9 fora aí, trocou a 3 pela 6 desse ano, né? A pick 3 pela pick 6 e ainda ficou com uma primeira em 2022, uma terceira em 2022 e uma primeira em 2023. Porque tem essas de quarta e quinta lá pra trás com o Philadelphia que você falou, mas aí não são as que mudam o destino de uma franquia. Mas aí, beleza, deu um voto de confiança no Tua, lembrando que tem o Jacob Brissett lá de quarterback reserva. Então, se deu uma zebra, tem um cara que já jogou bem no Colts, jogou bem quando precisou no Patriots, então um cara que não é mais lá... ou menos. Não é um Fitzmagic. Pessoa positiva, não né? é o Fitzmagic, mas se precisar, tem um cara ali pra, né, sabe jogar. Já jogou titular vários jogos, já ganhou vários jogos. Então, eu senti que é um voto de confiança no Tua, mas naquele jeito assim, ó. Beleza, esse ano aí você prova o seu valor. Ah, não deu, esse projeto aí não vai pra frente, ano que vem já tem uma de primeiro. É lógico que primeiro round já depende da colocação do time que trocou pra saber onde que vai parar essa pique. Mas tem uma pique de primeiro round, tem capital pra fazer mais troca. Eu acho que Miami se deu muito bem. E do outro lado da moeda, parece que o 49ers vai atrás de quarterback, hein? Jimmy Garoppolo, a chapa tá esquentando cada vez mais pra ele cada dia que passa. Não. Não é que vai atrás de quarterback, não é isso. Não é isso. Tá? É mais ou menos assim. Jimmy Garoppolo, você é nosso quarterback. A gente confia em você. Mas a gente vai pegar um rapazinho novo aí para poder ir pegando uma experiência, para a gente dar uma preparação. Não é que a gente não confia em você, não. A gente tem confiança total em você. Nada pessoal. Nada pessoal, você já pipou com a gente no Super Bowl. Quer dizer, você já ajudou muito a gente aí em várias situações. Mas a gente vai pegar um rapaz novo aqui para poder ensinar, para ser quase assim, seu estagiário, para te ajudar, carregar suas bolas, pegar sua toalha ali, pegar um negócio para você. Mas não é que eles desconfiam do Jimmy Garoppolo, não. Eu, particularmente, se fosse o Garoppolo, eu estava preparando o currículo e mandando aí para alguns times, porque a cadeirinha dele lá está quente e dependendo de quem o 49ers pegue, se pegar um moleque assim, mais da cabeça quente, mais doido para mostrar serviço e acabar mostrando serviço, a gente tem que lembrar que lá em São Francisco rola essa bruxa do cara que era o quarterback titular, machuca e não volta nunca mais. E o Jimmy Garoppolo já se machucou. A sorte dele é que quem estava lá para cobrir o papel era também mais ou menos. Mas o moleque entra numa dessa e joga bem, sei não, hein? Ele falou que gosta de competição, né? Ele falou que não se importa em receber um QB calouro, não, mas é isso. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala essa. Não, então, chega um cara novo para sua posição, não, pô, é boa, a competição é sempre boa. Eu prefiro o cara ter uma postura mais do Gasly lá no F1 correndo para Vega. Porra, botaram outro cara no meu lugar? Caralho, meu, se fuder, filho, puta. Eu prefiro uma postura assim. Pô, vai trazer um QB novo aí? Não tô jogando não. Porra, tá de sacanagem com a minha cara. É uma tática conhecida, né? Foi o que o Eagles fez com o Carson Wentz. Eles draftaram na season passada e agora, né, o Carson Wentz não conseguiu, diante da pressão, nem com a pressão ele conseguiu jogar e aí ele teve que ir embora. Então é a mesma. Sabe o que essas mudanças me lembram? Agora, puxa a referência velha aí. Quando tinha aquele filme da Sessão da Tarde, o Bingo, Esperto pra Cachorro, o Bingo tinha um moleque lá que era o dono dele, né? O pai desse moleque jogava futebol americano. E aí era maneiraço, porque quando ele estava jogando numa cidade, tudo da casa era do time. O tapete, a toalha, os pratos, era tudo daquele time. Aí o cara, ele era vendido, se não me engano, acho que ao longo do filme, acho que ele era do Bills e vai para Green Bay. Eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que ele foi para Green Bay. Aí quando ele chega lá, ele tem que trocar tudo. Aí, tipo, tapete da casa do Green Bay, mala do Green Bay, adesivo do Green Bay no carro, o cara tem que mudar tudo da casa. Eu fico imaginando os caras, tipo, Carson Wentz, assim, jogando fora as coisas do Eagles, aí, botando tapetinho do time novo, tudo do time novo, assim. Então, só pra gente resumir aqui, olha só, o calouro vai poder treinar e jogar com George Kittle, Brandon Ayuk e Deebo Samuel. Ou seja, tem talento para ele trabalhar ali. O Garoppolo já jogou com esses caras e se contundiu, então é melhor abrir o olho.
e Miami fica com os picks número 6, número 18, número 36 e número 50 dos 50 primeiros picks. Dá para o Brian Flores fazer uma festinha. Só para retomar o que a Tereza falou sobre o Carson Wentz, lembrando que mesmo depois da temporada, o GM do Eagles veio lá e falou, não, ele está nos nossos planos de continuar aqui, hoje ele é o nosso quarterback. E depois da troca, tanto o John Lynch, o GM do 49ers, quanto o Shanahan, o técnico, em entrevistas falaram, não, o Jimmy é muito importante pra gente, o Jimmy vai ficar aqui. Tereza, você acha que essa é a versão NFL da entrevista que a gente tem aqui no nosso futebol? O treinador está prestigiado? É só questão de tempo pra rodar com o cara lá? Ah, sim, né, que eles tentam segurar ao máximo, né, para ver o que vai acontecer. Mas eles deram a chance para o Carson Wentz desde lá de trás, mas né, desde que eles ganharam o Super Bowl, ele voltou da lesão, ele não rendeu mais. Por um milagre ainda foi para os playoffs, né, da season de 2018-2019, mas não conseguiu mostrar, não conseguiu fazer passe, não conseguiu fazer o que ele fazia, parecia que ele estava com medo. E só voltando lá, o dia que eu fui no jogo, tinha esse senhorzinho lá, ele tinha teoria, que é muito machista, óbvio, mas que ele falou que depois que o Carson Wentz casou, ele não foi mais a mesma pessoa. Então ele reclamava, ele gritava aos 7 ventos. O cara teve que refazer o joelho 3 vezes, mas a culpa foi porque ele casou. Não, se fosse Exatamente. Se fosse a esposa do Matthew Stafford, que gosta de ir para a rede social para falar borracha, eu até poderia dar algum voto de confiança, mas algum, assim, bem longe de realmente, assim, às vezes o cara tá lá treinando, vem, bicho, tem post novo aí da senhora Stafford aí, depois tu dá uma olhada aí. No caso do Carson Wentz, desculpa, meu brother. Meu brother não, né? Meu older, né? Mas a gente tem que torcer agora para ele bem no Colts, para a gente conseguir ganhar uma primeira rodada no draft do ano que vem, né? Já que ele está em outra divisão, a gente pode torcer para isso. Fora da nossa divisão, eu desejo todo sucesso, saúde, paz, dinheiro e amor do mundo para ele. Eu quero que ele brilhe, que ele tenha estátua dele na porta do Lucas Oil. E ele vai ter muito amor e muitos filhos, porque ele gosta, ele é todo religioso, ele é todo engajado na igreja. Ele é da escola Tim Tebow de quarterbacks. Isso, exatamente. Então tem trade para pegar quarterback, tem treta, polêmica, confusão, processo do Deshaun Watson, que era um dos quarterbacks aí por conta da confusão dele lá nos Texans, mais desejados pelos outros times antes desse imbróglio acontecer. E o Russell Wilson continua quietinho lá, voltou a postar a favor do Seahawks, voltou a mandar os Go Hawks retweetar o time, tá pavimentando o caminho para melhorar essa relação, mas tem gente que ainda aposta que ele pode parar em outro lugar. Quem não tá sofrendo com problema nenhum de mudança de elenco é o Tampa Bay Buccaneers, que conseguiu renovar com todos os titulares dessa temporada do título, que eram free agents, alguns aceitaram redução de salário, outros foram tagueados, mas o que importa é que os 11 considerados titulares do ataque e os 11 considerados titulares da defesa voltam para mais uma temporada em Tampa. Hoje é o time considerado o favorito em todas as casas de aposta para levar o bi, para ser campeão do Super Bowl da temporada 2021. Vocês estão de acordo com as casas de aposta? Sinceramente, sim. Não, vai me desculpar. O Tom Brady já mostrou por A mais B que quando ele enfia na cabeça, ele faz. Para ele não fazer, é muito difícil. Eu confesso que eu já tive mais ranço dele, mas eu sigo firme na leitura do TB12, do livro dele. Estou quase terminando. E apesar de achar que tem algumas loucuras ali... Parou de comer tomate? Não, porque eu não sou dodói. Tá tomando 12 litros de água por dia? Não, mas não adianta só tomar água. Você tem que tomar os eletrólitos da marca TB12, que você bota na água no saquinho. Jovem. Aí complica. Olha, eu quero saber se ele vai ler o da Gisele também. Eu recomendo. Além do Brady, tem que ler o da Gisele. Não, aí você está pedindo muito. Ela tem dicas de como manter a performance no topo ao longo da vida. Porque é isso que o Tom Brady promete. Não, ela fala dos aprendizados que ela teve ao longo da vida dela. Não, ela fala de preservação do planeta, cara. Ela tá muito mais consciente aí socialmente do que o marido. O Tom Brady tem essas posições políticas assim um pouco duvidosas de vez em quando, para dizer o mínimo. Mas o fato é que
Na hora de entregar, ele entrega. O time se manteve praticamente o mesmo. Os outros times vão se mexer também? É claro que vão se mexer, ninguém está dizendo que vai ser fácil. Eu não diria, eu acho que é muito cedo para dizer que é o favorito a ser o campeão, eu acho que isso é um pouco demais. Mas que, pelas movimentações que está fazendo agora, é um contender claro, isso aí, desculpa, quem disser que não, tá maluco ou é negacionista. Ele leva a unidade, né? A mesma unidade que tinha lá no Patriots, ele consegue levar para o Tampa Bay. Então, todo mundo, ele fez muito bem lá, ninguém pode negar, tanto que eles foram campeões. Ele meteu na cabeça que ele quer uma coisa, ele vai, consegue, e ele leva os companheiros de time com ele. E agora ele participa da off-season do time inteira, né? Porque no ano passado ele ainda estava naquela de me negociaram, cheguei agora, não vou chegar aqui querendo sentar na janela, né? Apesar que o Brady tem cara que é daquele que já senta, pega o bonde andando e senta na janela. Ele senta onde ele quiser. Agora ele faz tipo Priscila, rainha do deserto, em cima do bonde, assim, ó. Ele senta na cadeira do motorista, rapaz. Não, mas o Brady é o seguinte, ele reformou o contrato para poder manter a galera também. Ele faz parte dessa organização, como fez parte do Patriots. Então ele é grande parte dessa engrenagem e grande parte da responsabilidade dessa galera ficar no time é responsabilidade dele. É porque ele reformou o contrato dessa maneira. Então, obviamente, Tampa Bay sai na frente dos outros times que estão trocando peças, vai ter gente para ajustar, vai ter ataque para poder mexer, vai ter defesa para poder coordenar. Então, realmente é um dos contenders mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho do Russell Wilson, que eu acho que o clima para ele no vestiário não vai ser muito bom, não. Mesmo com ele voltando a postar e pedindo desculpa e tal, eu acho que ele fez algumas afirmações que sobem um pouco a escada do vestiário. Elas vão para a comissão técnica, vão para a diretoria, elas vazam um pouquinho do vestiário, e ali nos companheiros em si, você pode até ter uma discussão, até uma briga, sei lá, dentro do vestiário, e na hora de querer ganhar, todo mundo está junto. Mas ali para cima, quando a pessoa que está acima de você pode te sabotar, e costuma ser um rancor um pouquinho maior. Eu não sei se o Wilson vai ter clima bom em Seattle para poder permanecer, não. Falou mal da OL, amigo. Esquece. Caixão. Não tem o que fazer, não. A questão é que não adianta ele só querer, né, gente? Tem que ter alguém disposto a pagar. Tiveram rumores do Chicago, antes de fechar com o Andy Dalton, de que tinha oferecido 3 de primeira rodada, mais 2 titulares absolutos do time. Seattle recusou. Rumor, tá? Seattle não confirmou a informação. E aí, se tinha mercado, se tinha outro time pensando em oferecer algo parecido, acabou de desistir. Falou, não vamos comprometer, sei lá, 4, 5 anos de pick de primeira rodada para pegar o Russell Wilson, que por mais que hoje seja, sei lá, top 5 da liga, não vai, provavelmente, pelo estilo de jogo dele, render esse tempo todo na minha franquia. Tem uma questão de encaixe, tem uma questão de estilo do ataque. Então, não basta ele querer, eu concordo com o que você fala. O clima lá pra ele não vai ser dos melhores, caso ele volte e seja o titular do Seattle essa temporada. Mas só ele querer, ou só o Pete Carroll querer dispensá-lo, não é suficiente. Precisa que alguém ofereça o que o time quer aceitar. Eu acho que a gente vai ver uma última temporada deprimente dele no Seahawks, ele tentando fazer alguma coisa para poder arrumar um lugar para jogar o ano que vem, e o Seahawks tentando move on dele, sair do Wilson e tornar a vida dele cada vez mais difícil. Eu já vi isso em algumas temporadas e é triste, né? Ainda bem que a gente não gosta do Seahawks mesmo, que é pessoal modinha, então, bem feito pra ele. Quero mais que se lasque. Eu também não gosto, não, mas ele é um ótimo jogador, mas ele me fez passar muita raiva. Então, mas tomara que ele consiga resolver, mas pro Seahawks é bom também que ele vá mal, porque se eles forem lá para baixo da tabela no draft do ano que vem, eles têm uma escolha na primeira rodada boa e podem pegar um quarterback. O que importa é que essa novela tá com cara de que vai render ainda vários capítulos. O que pra gente é bom, né? Porque aí a gente tem conteúdo no NFL, etc., no off-season inteira pra acompanhar essa novelinha. O que a gente também tem de conteúdo off-season inteira é o quê? Treta na TL. Para começar o nosso Treta na TL de hoje, obviamente o nosso correspondente especial de tretas caóticas envolvendo policiais, Luiz Vitorino, o nosso Magal.
Bom, vamos lá, porque é coisa pra caramba pra falar, mas eu vou ser objetivo aqui e vou direto ao ponto em cada uma das tretas que rolaram, né? Primeiro falando aqui do nosso amigo Marshall Latimore, né? Menino safado, malvado. O que foi que ele fez? Esse maluco apareceu com uma posse de arma, né? Posse de arma. Isso aqui tá virando, essa off-season tá o balanço geral total, né? Ele foi parado, né, de carro, tava ele e 3 outros caras lá. Os policiais acharam eles todos com armas, né, 2 armas dentro do carro, e o meu querido Latimore estava com uma arma na cintura, uma arma roubada. Por isso que eu digo, a vontade do jogador de futebol americano de fazer merda, ela passa qualquer limite. Porque nos Estados Unidos você vai no Walmart e compra arma. Então, se ele quisesse ter uma arma, ele vai lá no Walmart, compra uma arma e pronto. Mas não, o cara quer andar com uma arma roubada na cintura do carro, junto com 2 outros meninos, que deviam estar vindo da igreja, do culto, com certeza, porque tinha mais outras 2 armas dentro do carro, né? Ele foi levado para a delegacia, pagou lá uma fiancinha marota, e agora o processo vai dar prosseguimento, né? Mas, né, fica a nossa dica aí pro meu querido Marshall Latimore, que não é nada querido, para de fazer merda. Se quer andar armado, já que você é desse naipe, de sujeito, desse tipo de pessoinha, pelo menos compra uma arma e anda armado dentro da lei, né? Nos Estados Unidos você pode, né? Maluco, anda de fuzil, é submetralhadora, 12 canos cerrados, faz o que você quiser, mas, né, o cara com arma roubada. Só uma curiosidade, isso aconteceu em Ohio, né? E eu estava olhando as leis de posse de arma de lá, e você tem que ter uma licença para andar com a arma. E os republicanos do Congresso lá, do Capitólio Estadual, eles querem passar uma lei que nem a licença você precisa. Então, se ele tivesse esperado um pouquinho, ele não ia ter nem Mas problema. aí não seria fazer merda, aí perde a graça. Esse que é o problema. E eu acho que eles ficam muito à toa, né? O famoso cabeça vazia, oficina do diabo. E aí eles têm que fazer alguma coisa. Mesmo se ele não tivesse a licença, se no registro da arma ali constasse que ela é roubada, ia dar treta do mesmo jeito. Ele ia com certeza também. O nosso segundo amigo aqui na ficha policial de hoje é o nosso amigo Kevin Givens, né, do 49ers. O que ele fez? Olha a historinha desse maroto. Ele estava lá num hotel em Maryland, ele estava lá com uma pessoa, né, que não parece que era uma mulher, era um cara, né, devia ser um brother, um amigo, sei lá o quê. Estava lá com uma pessoa, um cara, e aí eles estavam ali no lobby do hotel, né, no bar e tal, e aí o tempo fechou. Eu não sei se eles estavam ali discutindo política, discutindo religião, discutindo futebol, discutindo uso de cloroquina, vai ver o cara defender o kit Covid, eu não sei o que foi, qual foi o absurdo que rolou, mas eu sei que os caras saíram no braço. E aí o que o meu querido Kevin Givens, né, esse maroto, esse menino levado fez? Ficou puto com o cara, tacleou ele, botou ele no chão, deslocou o ombro do cara, chutou, bateu e deixou o cara com o olho roxo. Simplesmente isso. Aí é o que eu digo. Você tá lá com o seu brother, você é um jogador da NFL, você é famoso, o cara te tirou do sério, você vai descer a porrada no cara no meio de um lobby, um saguão de hotel? Sério? Até a hora do teco ele tava certo que ele tá treinando ali, a força que esse cara tem, ele pode te dar um empurrão, para você cair no chão, virar as costas e vai embora. Ou então assim, você quer bater no cara, você quer dar porrada nele, chama ele para treinar contigo. Eu duvido. Quem aqui que se fosse brother do jogador da NFL, o cara fala assim, meu brother, vamos chegar lá em casa, vamos dar uma treinada lá, tô precisando... Quem disse que não iria? Porra, eu ia ser o primeiro. Eu tava lá no dia seguinte, de tackle, de capacete, protetor bucal, prontinho para treinar. Aí você me desce o cacete treinando, que eu vou fazer o quê? Meu brother joga NFL, me chamou para treinar lá, me desceu o cacete, porra, sacanagem. Porra, não teria problema nenhum. Mas, né, Kevin Givens, idiota, brigou ainda no hotel. Ainda na nossa linha aqui, temos o nosso amigo Isaiah Wilson. Esse é danadão. Esse é danadão. Ele perdeu qualquer limite, qualquer noção mínima que o ser humano tem.
Perdeu não, perder para quem já teve em algum momento. Olha, esse aí nunca teve. Meu irmão, olha o que rolou. Exatamente. Essa foi aquela clássica cena de filme, né? O policial lá paradinho com seu radar, né? Vendo o movimento dos carros, de repente passa quem? Meu amigo Isaiah Wilson no seu carro, né? No seu Dodge Charger, a 123 milhas por hora. Meus amigos, isso é quase 200 quilômetros por hora. Aí você imagina, o seu policial, você tá lá com o seu radarzinho aqui, porra, mais um dia, né? Aqui. Daqui a pouco passa um Dodge Charger a 200 por hora. Aí você vai atrás. O policial foi atrás. Né? O famoso agarre se pudesse. Não, aí olha o nível do absurdo, que ainda piora. A perseguição policial, ela foi abandonada, porque os caras começaram a chegar a 140 milhas por hora. 140 milhas por hora. Isso dá aí alguma coisa entre 230 e 230 km por hora. Pega não. 230 km por hora. O cara na rua, correndo do policial, jogador da NFL. Olha o nível da merda. Aí o que o Zion Wilson fez? Bateu o carro. Por quê? Porque você pode comprar um carro que chega a 240 km por hora. Não significa que você sabe pilotar um carro a 240 km por hora. Porque aí já não é mais dirigir, é pilotar. Né? Ele bateu o carro, foi preso, né? E junto com ele, que nunca a pessoa está sozinha, né? Tinha também uma senhorinha, né? Uma moça, né? A tal de Gracie Barnett. E eles encontraram o quê? O famoso, em inglês, chama metal grinder, mas no Brasil é conhecido como deschavador. O deschavador, né? Sabe aquele negocinho que a sua avó tem de descascar alho? Ele pega, faz e descasca o alho. É tipo isso. Só que isso é uma parada que maconheiro usa para poder deschavar. Eu dando aula aqui do Proerd, para poder deschavar. Chama o Leão do Proerd. Eles estavam com um deschavador dentro do carro que tinha entre 3 e 4 gramas de maconha. E, além disso, claro, né? Porque um beckzinho ali não vai fazer mal a ninguém. Não para, não. Tinha ácido também. Tinha um LSDzinho também, um docinho ali, só para dar um grau. Só para dar um grau. Aí você imagina a cabeça do cara. Ele com a mina, beckzinho, ácidozinho. Vamos botar 200 por hora aqui no Dodge? Vamos. Ih, caralho, a polícia tá atrás da gente. Vamos botar 240? O cara achou que ele tava no GTA. Foi isso. Ele viveu um dia de GTA. Foi isso. Completamente mongoloide. O cara é um doente. O cara tem um problema na cabeça. Né? Mas, né, adivinha só, você acha que vai dar alguma merda, você é pesada para ele? Não vai, né? Porque a NFL é isso aí. E por fim, na nossa linha policial aqui, para a gente terminar num naipe um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, nosso amigo Chase Claypool, que se envolveu numa briga de bar. Mas ele se envolveu mesmo. Porque parece que a briga não tinha necessariamente a ver com ele, era um grupo lá que ele estava. Parece, porque nesses casos tudo parece, eu ouvi dizer, diz que, né, que teve algum lance de alguém jogando nota de dólar para a mulher, meio que fazendo tipo igual faz com o stripper. Rolou algum desrespeito à mulher aí, não sei se do grupo do Chase Claypool, do grupo do outro lado. Eu sei que o Chase Claypool deu azar do quê? Que o videozinho foi parar lá no TMZ. Então tem o vídeo do TMZ, do pau quebrando lá da porta do bar, né? E o Claypool, vamos combinar, ele também é um menino pequeno, né? É um menino pequeno, né? Mas até pelo vídeo você vê assim que ele não era o principal que estava lá caindo na porrada, mas ele estava ali em volta, né? E uma hora ou outra ele se meteu para empurrou um daqui, empurrou um dali, mas você vê que a própria galera em volta, no vídeo dá para ver isso, a galera em volta já estava dizendo, chamando ele e mandando ele se afastar. Quem que é essa galera em volta? É alguém que é concorrente do serviço que eu venho oferecendo aqui desde que começou esse podcast, que é para evitar do cara fazer merda. É bom que sirva de prova aí para o pessoal para poder contratar o serviço. É isso que a gente faz. Se fosse eu ali, começou a ouvir assim, um copo que caiu mais esquisito. Ô, Claypool, meu querido, vamos lá na porta ali para ver um negócio ali rapidão. Não, mas aqui, não, meu querido, vamos ali na porta ali rapidão. Porque você não ia nem ficar sabendo, né, que o Claypool estava lá no meio. O único jeito de você ficar sabendo que o Claypool ia estar lá no meio ia ser assim,
pô, sangrou alguém, machucou alguém, vai falar, Claypool, volta lá e vamos levar o brother pro hospital. Que aí a manchete vai ser, Chase Claypool ajuda homem após briga de bar. Aí tem lá o Claypool levando o cara, entregando o cara no ER, né? Aí, porra, ia ser uma publicidade positiva, né? Mas aí no caso do Claypool a gente tem que, assim, né? Ele só tava ali no meio da confusão, não parece que ele começou nem nada disso. Foi treta, hein? Puta que pariu. Tem que respirar fundo agora, recuperar a respiração aí. Bom, a gente pode ver que o pessoal tá com muito tempo nessa off-season, né? E só tá fazendo cagada, cada um pior que o outro, né? Acho que a solução vai ser começar a season antes e fazer ela durar mais, porque aí esses BOs não vão acontecer. Mesmo com jogos isso acontece, né? Bom, eu já tinha comentado a questão da posse de arma do Letmore, mas o Kevin Givens, ele destroçou, né? Ele bateu muito forte e eu concordo com o que o Magal falou. Ele é uma criança de 2x2 e qualquer toquezinho que ele dá numa pessoa, ele pode machucar muito. Então, ele não sei o que passou, como que ele perdeu a cabeça, mas foi muito excessivo. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Se ele é um bom jogador, ele não precisa esquentar a cabeça com isso. Provavelmente a NFL vai passar pano também, como passa nas outras coisas. Para falar do Isaiah Wilson, ele tem vários problemas, né? Ele acabou de fazer a troca, ele tinha acabado de fazer a troca, né, dos Titans para o Dolphins e já chegou fazendo diversas lambanças e acabou tendo um contrato suspenso, né? Essa questão eu não sei nem o que falar, porque o jeito que o Magal escreveu foi ótimo, né? A gente tem que converter, né? Aliás, um quilômetro, uma milha é o equivalente a 1,6 quilômetros, então eles fizeram a conversão mais de 200 quilômetros por hora e ainda bateu. Teve muita sorte que não saiu com um problema mais sério, mas vai sair com algum processo nas costas, né? E provavelmente a carreira dele, né, vai ser bem prejudicada, porque quem vai querer contratar um cara que só dá problema, que só dá dor de cabeça? Então, eu acho que ele tá a fim de aposentar. O Chase Claypool, ele teve o azar, né, de aparecer no TMZ, o TMZ tá envolvido em vários bafafás, né? Você se envolveu em algum problema, você vai aparecer no TMZ. Os paparazzi do TMZ não descansam. Não descansam, eles não dormem, estão em todos os lugares. E, assim, como o Vitorino falou, pelo que eu li também, ele se envolveu numa briga, não dá para saber de qual lado ele estava, mas se ele estiver defendendo a moça lá, que eles tentaram jogar dinheiro para ela, tentaram, de certa forma de assédio. Foi uma forma de assédio, né? Então pode ser que ele tenha um descontinho aí, mas ele estava no lugar errado e na hora errada. E eu queria falar que se o Vitorino é uma sócia, eu posso entrar no negócio dele. Só que eu não pegaria o Isaiah Wilson. Eu passo. Aproveitando aqui que a Tereza pegou o Chase Claypool para poder falar por último, vou começar por ele. Acho que os indícios todos indicam que ele não brigou, até porque não rolou o Marshawn Lattimore para cima Kevin Givens para cima de ninguém, porque o Givens arrebentou o cara na porrada e é isso que um jogador da NFL faz quando ele resolve entrar numa briga de bar, numa briga com pessoas comuns, né? Atletas profissionais da NFL, por exemplo, a Teresa citou aqui mais cedo os casos que tem contra o Big Ben já quebrou uma boate inteira, ele sozinho. Então, quando esses caras começam a brigar, geralmente... Ele é grande e não é dos mais atléticos, né? Exatamente, ele é mais gordinho, né? Mais chubby do que... Ele tem uma barriguinha de cerveja. Fit, ele é mais chubby do que fit. Então, parece que o Chase Claypool não brigou mesmo, não, mas é aquela história. Se você tem um contrato profissional que, nesses casos, vai te punir, vaza, meu irmão, vai embora, sai fora, fala, já avisa para todos os amigos. Na verdade, se você é amigo de alguém assim, você já tem que saber, o cara não pode entrar comprar a sua, o cara não pode te defender e você não tem que
arrumar treta quando está com ele, principalmente porque você pode acabar com a sua vida e com a carreira dele. Então você está levando um amigo para o buraco. Eu vou usar esse exemplo para o Kevin Givens. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que rolou entre ele e o parceiro, o amigo e tal, mas eu vou dar uma dica para o amigo. Pô, você está conversando ou você está discutindo com um atleta da NFL, meu irmão, não entra em treta, cara. Sai, vaza, não discute com o cara, pede perdão até por coisa que você não fez. O cara vai te matar. Se ele vier para cima de você, se você discutir com ele e tiver os dois alterados, ele vai te matar. Ele vai te deixar muito mal no hospital, porque ele é um atleta profissional. Então, eu procuro nem discutir com o Magal por causa disso. A gente fica na paz, porque ele é muito maior do que eu. Ele vai me dar porrada. Ele entra em campo, ele bota pé de capacete e vai trombar com diamantes de tamanhos variados, como diz o Ticas. Então, eu acho que o Kevin Givens está errado de bater, mas o cara está errado de tretar com o Kevin Givens também. Eu acho que a desinteligência aí, como gosta de botar os BOs, foi das duas partes. E o Marshawn Lattimore, eu não entendo mesmo o que esse pessoal tem com arma. A mesma coisa com o Isaiah Wilson. Pinto pequeno. Que você tem que comprar um carro pinto pequeno, vou falar aqui no popular. Essa tara com arma aí, pistola. Você vê que aqui também tem uns assim, não vou citar nomes não. Mas isso aí, meu irmão, cara muito tarado em arma, trabuco de calibre, não sei, pinto pequeno, na moral. E isso pode se traduzir com carros velozes também. O cara ele não precisa ter um Dodge Charger para ir acelerar na rua. Ele pode pagar um track day, ele pode levar o carro dele lá e aí ele se arrebenta sozinho. Ele não pode ter ninguém em risco, não coloca a sociedade em risco e só arrisca mesmo ele lá. Mas o track day é difícil, porque aí não ia poder ter os aditivos que ele estava dentro do carro. O cara fiscaliza lá para ver se não tem droga, não tem álcool, e aí ia ficar difícil para poder o Isaiah Wilson se divertir. Enfim, para mim, Marshawn Lattimore e Isaiah Wilson bem parecidos, os dois casos de peru pequeno, e o Kevin Givens e o Chase Claypool vaza da briga, pelo amor de Deus. Não e eu falei, né, a gente tá com a convidada aqui, o podcast é delas, né, mas eu falei e a Tereza concordou ali, fez o assim no cabeça. É claro, os caras que tem muita pira com esse negócio assim, cara, é coisa aí que Freud tem que explicar, os caras precisam de terapia. Agora, eu vou passar um paninho pro Kevin Givens, tá? Eu sei que violência não leva a nada, mas se como o Vitorino falou, se o amigo, brother lá, parça, que apanhou, tava defendendo o kit Covid, meu amigo, aí eu acho que pode ter merecido um pouquinho também, tá? O Isaiah Wilson, meu irmão, nada contra, quer tomar seu docinho, de chavar seu baseadinho, fumar, não tem problema, meu amigo. Não vai fazer isso num carro a 240 por hora, né? Mas assim, nem só de treta também é a off-season da galera. Tem atleta que tá treinando e tá fazendo boa ação. O Just Heron, do Patriots, ele tava correndo ali, mantendo a forma, lá na cidade dele, em Tempe. Não é Tampa, tá, gente? É Tempe, sei lá, em Arizona. Tá correndo no parque, numa quarta-feira de manhã, de repente ele começa a ouvir pedidos de socorro. Ele vai ver o que tá acontecendo, junto com outro cidadão que tava se exercitando ali, e tinha um cara tentando estuprar uma senhora de 71 anos. Era essa senhora que tava pedindo socorro. Aí ele disse que ele não precisou nem ir para as vias de fato, não. Já chegou, parou. Essa criança de 1,98m, 138 quilos, mandou parar. O que o cara, o covardão lá fez? Parou. Então, nem só de más notícias vivem os atletas no off-season da NFL. Tá? O Just Heron foi lá, evitou um estupro, não precisou dominar fisicamente o cara, mandou o cara esperar, ligou pra polícia, o cara foi preso e acabou que o Just Heron ainda ganhou uma medalhinha de bom cidadão da polícia lá de Tempe, Arizona, tá? Nem só de treta negativa vive o treta na TL do NFL, etc. Não, e só o contraponto, né? Porque na entrevista que ele deu, ele falou que tem consciência do tamanho dele, né? Do que ele pode fazer com um cara desses, que é totalmente diferente do Kevin Givens lá. Exatamente. Ele foi pra cima, mas não, ele parou, ele pensou. Claro que se o cara não parasse, ele teria que partir para cima, mas o cara viu o tamanho também, pensou assim, não, vou ficar quieto, eu tenho que me manter inteiro, e parou e respeitou. Então, é um cara que salva, né, e que dá alguma esperança, às vezes, né, NFL. Então, o marginal teve mais inteligência do que o amigo do Kevin Givens, né, que não enfrentou um atleta profissional da NFL, e o Justin Heron, eu só vou dar parabéns para ele pela consciência, pela civilidade e pelo socorro,
mas ele podia ter dado uns tapas no cara desse, né? Podia, né? Eu defendo uns tapinhas no tapinha cara desse. De mão aberta, no meio da orelha? Eu acho que pra ficar com o escutador de sambão ocupado uns 3 dias. Estuprador, pô. Pra lembrar, né? Pra lembrar por alguns dias. Associar a memória, né? Algo psicológico também, que até o Magal podia falar sobre isso um pouquinho mais depois, porque se você associa traumaticamente aquele evento, o cara meio que ele ia ter uma lição um pouco mais dura, mas realmente tenho certeza que o Justin Herron não foi criado por virilidades hostis ou virilidades tóxicas. Provavelmente esse cara tem uma mãe bacana, uma irmã legal que o ensinou fora desse contexto de macho alfa que existe e domina a sociedade americana, brasileira, e aí tá pelo mundo espalhada essa toxicidade. Off-season também é pródiga em quê? Em declarações polêmicas, em tweets, Instagrams, entrevistas pro TMZ, e aí já tivemos umas boas aí, né? Nosso amigo Ryan Clark, né, fez uma declaração aí marota sobre o meu querido Juju Smith-Schuster com a renovação dele no Pittsburgh Steelers. O que aconteceu? Né? O Juju teve toda aquela confusão do TikTok, de dançar em cima da logo, que a gente já comentou aqui em outros episódios, né? E aí o Ryan Clark falou que o Juju só estava voltando para Pittsburgh porque a grama do vizinho não estava mais verde. Usou a expressão "the grass wasn't greener". O famoso "ninguém te quis e você ficou aqui mesmo". Né? Foi basicamente isso que ele disse. Nesse caso, eu sou obrigado a concordar com o Ryan Clark, até porque o Ryan Clark já defendeu o Juju em outras situações, né? Lá em 2019, quando ele falou mal do Antônio Brown, que o Antônio Brown deu uma tretada lá com o Juju, e o Antônio Brown foi escrotaço, porque falou mal do Juju. Aí depois ele mesmo postou um tweet antigo, uma DM, na verdade, do Juju, quando o Juju ainda estava na USC, né? Aí o Juju mandou uma mensagem para o Antônio Brown, tipo assim, porra, me espelho em você é um cara foda, tal, pô, me dá, se tem alguma dica aí para mim. Tá? E aí, quando deu essa treta, quando ele já jogava no Pittsburgh Steelers, o Antônio Brown foi lá e postou essa mensagem. Tipo assim, tu tá falando mal de mim aí, mas tu já pediu conselho meu aqui antigamente, ó. Aí o Ryan Clark descascou o Antônio Brown, né? Falou que o Antônio Brown não é um bom ser humano, já foi na ferida. Então, eu acho que nesse caso o Ryan Clark também tá certo. A sensação que eu também tive foi essa. O Juju ficou no Steelers porque não deu bom em lugar nenhum. Ele deve ter tentado se mexer ali, não conseguiu, e falou assim, cara, vou ficar aqui mesmo, porque mais ou menos numa linha do Russell Wilson, mas sem ter feito tanta merda na transição igual o Russell Wilson. Não, mas então, essa do Juju é natural mesmo. Ele é um jogador que é mais caro do que a média, é um cara que arrumou muita confusão durante a temporada passada, e obviamente as pessoas iam querer diminuir o preço dele e que ele se enquadrasse em certas regras, ou até essas regras iam custar dinheiro para ele durante a temporada se ele arrumasse alguma confusão, e nenhum time ia recebê-lo mesmo de braços abertos, porque o ano passado, na temporada passada do Juju, foi algo surreal. As pessoas dizendo a ele, claramente falando com ele nos comentários e nas redes sociais, falando que isso estava atrapalhando o que ele fazia do TikTok, as provocações com os outros times, isso estava atrapalhando o jogo dele, não era só o jogo dos adversários, ele não estava conseguindo entrar na mente dos adversários, os adversários estavam sendo mais duros com ele, ele não estava conseguindo desempenhar tudo que ele consegue, porque a marcação estava forte demais e às vezes até era desleal com ele, mas merecidamente porque ele tinha provocado antes do jogo. Então, e ele insistir nisso, fez isso 2, 3 jogos, transforma, vamos fazer de outro jeito, desiste, mas não, ele foi levando isso até o final da temporada, e aí o único time mesmo que defendia o Juju no final, e nem o próprio time mesmo todo defendia ele, era os Steelers, mas e era o único time que ele tinha saído, porque ele tem contrato em vigor, né, estava aí em vias de virar
free agent, mas ainda tinha uma casa, por exemplo. Acho que isso é natural. O Juju não ia encontrar outro time e o Ryan Clark tem mais que razão. Isso não deu bom em lugar nenhum. Obviamente, Pittsburgh era o único destino dele. Eu concordo com vocês pelo que eu li das notícias. O Ryan ficou bem, bem bravo, deu umas declarações bem fortes, mas com razão. Ele estava bem revoltado, né, defendendo o time dele. Então, ele jogou, ele ele fez a jogada de segurança e garantiu o dinheiro para a merenda desse ano, né? Então, não dá para julgar muito essa parte. Dá para entender o Ryan Clark dar essa cutucada pela postura ou a falta do Juju no ano passado. Só que um detalhe interessante sobre isso aí é que não é 100% acurado o que o Ryan Clark disse, porque Baltimore ofereceu mais grana pro Juju. Se eu não me engano, era coisa de 9, ou com bônus podia chegar a 10 milhões pra temporada, e ele decidiu ficar em Pittsburgh para ganhar 8, que pode chegar a 9. Se eu não me engano, se não forem exatamente esses valores, é algo próximo. Só que aí, o que o Juju deve ter pensado? Vai para um sistema novo, que a base do ataque é jogo corrido, era contrato de 1 ano, ia ter que bloquear, e Baltimore não tem essas firulinhas de Pittsburgh não, meu amigo. Baltimore é o time que o técnico vai quando vê adversário pisando na logo e vai chamar pra porrada. Ele não vai admitir dancinha de TikTok desrespeitando outro time também não, entendeu? Eu achei que o Mike Tomlin também não fosse, mas eu achei que o que aconteceu na temporada passada, o Tomlin foi até muito conveniente com a postura do Juju. Então, o cara deve ter pesado, $1 milhãozinho a mais num time em que provavelmente eu vou ter mais dor de cabeça, um sistema novo, que eu vou ser forçado a bloquear, que eu não vou ficar por conta de ser o wide receiver principal, pelo menos aqui. Eu não vou ter que mexer com mudança, não vou ter que chamar o carreto, desmontar meus móveis, entendeu? Que é chato pra caramba, mesmo com parafusadeiro. Então, vou ficar aqui em Pittsburgh. Então, beleza. Eu concordo com o Ryan Clark, que ele meio que testou o mercado e não gostou do que ele viu, mas que ele tinha uma proposta pra mudar e decidiu ficar em Pittsburgh, é verdade. Agora, a declaração também me lembrou o caso do Michael Brockers. Era DL dos Rams, aí teve a troca do Stafford com o Goff, aí ele, mais do que depressa, deu uma entrevista pro TMZ, e aí disse, não, com certeza, nosso time evoluiu, agora nossa posição de quarterback tá um level up, um nível acima, é óbvio. Aí começou a off-season, o que me aconteceu? O Rams trocou o Michael Brockers pra quem? Pro Lions, ou seja, voltou a jogar com o Jared Goff. Aí diz ele que não foi bem isso, que já ligou pro Goff, já falou que foi mal interpretado, que ele só queria apoiar a decisão do time. Aqui pra ele, ó, você não tá vendo em casa, mas eu tô fazendo uma banana aqui pra ele. É óbvio que o Stafford era um nível acima, mas ele teve que botar o rabinho entre as pernas porque foi trocado justamente pro Detroit Lions. É isso aí, torta de climão no vestiário de companheiros de equipe, lá pelo lado de Pittsburgh. E vai ter torta de climão também no vestiário do Patriots, porque o Kyle Van Noy, que dominou a defesa do Dolphins nessa última temporada, vai retornar ao Patriots. Ele é ex-jogador do Belichick e sua gangue lá pelo Império do Mal da NFL, e vai retornar ao vestiário e vai dar de cara com o quarterback Ken Newton. Para quem não lembra o que rolou entre esses dois aí, na primeira semana, lá em setembro de 2020, os caras tretaram. E depois do apito final, não foi nem aquela tretinha de trash talk ali na linha, né? O Ken Newton querendo fazer touchdown, o Van Noy querendo evitar e tal. Não, isso foi depois do jogo. Porque o Van Noy, ele irritado certamente com a derrota do Patriots, que abriu a temporada perdendo derrota do Dolphins, que abriu a temporada perdendo para o Patriots, ele foi falar merda com o próprio Ken Newton e puxou a correntinha. Quer dizer, correntinha não, né? É uma corrente que o Ken Newton usa por baixo do pad lá, às vezes também fica por baixo da camisa e a gente não observa, mas de vez em quando dá para ver essa corrente. É uma corrente bem grossa, de ouro, que obviamente machuca o pescoço, né? Teve que a arbitragem entrar no meio, um puxou o outro, o Ken Newton falou umas boas pro próprio Van Noy, e o Van Noy falou outras pro Ken Newton. Resultado, os dois vão jogar no mesmo time agora nessa temporada, e o Kyle Van Noy
já falou que quer pagar um jantar para o Ken Newton, que tem que relevar essas coisas que acontecem dentro de campo e tal. Por enquanto, silêncio sepulcral do lado do Ken Newton. Eu acho que ele não vai aceitar essa janta aí, não. Olha, eu vou ser sincero, vocês aqui em outros episódios já ficaram defendendo o trash talk. E eu sempre falei que trash talk era um negócio complicado. Entre outras questões de jogo que a gente já discutiu aqui, um dos problemas do trash talk, no caso da NFL, é esse. Você nunca sabe quando a dança das cadeiras vai rodar e você vai acabar tendo que jogar com um cara que você já esculachou no trash talk. E aí? Se você estiver por cima, ok. Mas e se for um caso igual esse do Van Noy, que você ficou falando na cabeça do cara que agora vai ser o seu quarterback? E aí? Entendeu? Eu acho que o trash talk nem é o pior, Magal. O negócio é a correntinha. É quem puxou a correntinha. Mas o problema é esse. Isso aí é igual briga de irmão, que começa com um empurra o braço do outro, aí o outro empurra, aí empurra mais forte, aí o outro empurra mais forte, aí daqui a pouco tá voando cadeira, tá cara do outro. Começa assim. Aí o cara fala um negocinho aqui no snap, fala do negocinho no outro, dá uma puxada aqui, dá um não sei o que, aí daqui a pouco dá um fuzuê desse. Aí agora, não, eu vou te pagar aqui um jantar pra gente bater um papo. Aí você fica nessa, né, meu amigo? Podia não ter ficado. Podia ter ficado o quê? Aquela pegada de jogador profissional, fair play, respeitoso, estilo aí Philip Rivers, entendeu? Trash talkzinho aqui, sem xingamento, sem falar da mãe, tudo aqui na paz. Não, né? Bem feito. Eu sou a favor, Vitorino, 2 vezes do trash talk. Porque ele gera pauta 2 vezes para a NFL, etc. A primeira, quando ele executa, e a segunda, quando pede desculpa. É verdade. O jantar já tem a sobremesa, que é a torta de climão. Pro NFL, etc., é ótimo. Inclusive, eu espero que role mais trash talk nesse jantar e que na hora de pagar a conta, eu espero que o Kyle Van Noy avance em cima da mesa para puxar a correntinha de novo. Eu acho que o Ken Newton já está escolhendo um outfit para ir no jantar. Com certeza. Ele tá só esperando isso. É porque ele leva tempo, gente. Ele tem que ligar pro estilista, falar o que ele quer. E aí depois ele vai aceitar o convite. E aí a gente vai ver foto dos dois juntos. Se bobear ainda, manda fazer um outfit pro Van Noy também. Tem que saber se a correntinha vai ou não vai. Meus amigos, depois dessa cutucada gratuita no Cam Newton e do inglês desnecessário do outfit, Tereza Bernardes, você está mais do que qualificada para participar do NFL, etc. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente. Muito obrigado pela sua presença. E quem quiser te seguir, te acompanhar, o que você fala de NFL aí, você xingando o Jalen Hurts e falando bem do Joe Flacco, onde que te encontra? Fala aí pra galera. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Se alguém quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, no Tereza_Bernardes. Não é um perfil aberto, mas se vocês quiserem me seguir. E lá eu não falo só de NFL, eu falo da minha área, eu xingo o governo. E vocês podem concordar comigo lá. Eu vou ficar muito feliz se vocês concordarem e ajudarem a tirar, né, esse governo que está fazendo a gente se reunir à distância, né? A gente podia estar sentado numa mesa, bebendo cerveja, conversando, mas eles não compram a vacina pra gente, então a gente resolve dessa maneira. É isso aí, tá dado o recado. Magal, aquele abraço. Bom, só para fazer um jabazinho aqui do final, a gente comentou no episódio sobre a FABR do projeto lá do Timor Rex, né? O Rex for Life, que vai ser o equivalente, assim, né? Vamos chamar de o Last Chance U brasileiro, né? A série sobre futebol americano que eles estão lançando. E aí agora essa última semana, saiu mais um teaser, ainda não saiu a série toda, ainda vai sair, mas saiu mais um teaser aí, contando uma história muito bacana do Jesus Bayona, que é um jogador peruano, que veio para o Brasil para jogar, teve uma vida super sofrida, passou vários perrengues aí. Então eu queria recomendar a galera para ver esses teasers que já tem lá. São vídeos bem curtinhos, 2-3 minutos, mas vale a pena a galera ver e dar uma moral pro pessoal lá. São histórias bem bacanas que eles estão montando e tá muito bem feito. A produção tá muito bacana, profissional mesmo. Valeu, Wallace. Um abraço, galera. Fiquem ligados, porque Miami pode trocar a ordem do draft mais uma vez, novamente. Qualquer hora dessa você é escolhido, beleza? Um abraço, fique ligado na gente e a gente volta aqui na próxima semana. Bom, antes de me despedir em definitivo, vou só reforçar meu beijo carinhosíssimo ao querido Felipe Bertelli, o marido da Tereza.
O nosso muito obrigado reforçado a Tereza por ter topado participar com a gente hoje. Reforçar também a Laquita, que veio no especial de futebol americano brasileiro. É engraçado falar futebol americano brasileiro. Futebol americano FABR, Futebol Americano Nacional. A Esther Alencar, que também topou participar com a gente para falar sobre os quarterbacks lá no primeiro episódio que participamos dessa campanha. Um parabéns especial para o pessoal que conduz a campanha, o podcast é delas. É um movimento muito bacana. E mandar um abraço especial para a nossa eminência parda, a nossa presença feminina do NFL, etc., que atua nos bastidores, mas é tímida, fica sem graça de dar o tostão da voz aqui na gravação dos episódios, que é a Patrícia, nossa produtora, designer e incentivadora. Sem ela, esse podcast com certeza não existiria. E semana que vem a gente volta para falar do evento do draft, que já está confirmado, e da temporada regular, que esse ano terá 17 jogos. Um abraço e até semana que vem.